Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. E esse vídeo aqui, ele faz parte de um curso de uma playlist de estatística aplicada ao Jamove. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o teste McNemar, ok? Esse teste nada mais é do que uma variação em relação ao teste Q², mas só que ele é indicado para quando a gente tem variáveis que são pareadas, ok? Então a gente tem duas variáveis, né? No caso aqui, variáveis nominais ou categóricas de apenas dois níveis, isso é importante, certo? E essas variáveis, né, elas refletem em relação a avaliações, né, dessas variáveis categóricas que foram feitas em relação ao tempo, certo? Então, por exemplo, se você fez uma intervenção no qual você classificou seus participantes entre um pré e um pós-teste, certo? Então, você tem uma separação temporal entre o pré, né, que acontece antes da sua intervenção, e uma avaliação que acontece depois da sua intervenção, para você saber se a sua intervenção teve efeito entre o pré e o pós-teste, ok? Então, no geral, né, é um teste que tem como objetivo avaliar um delineamento de medidas repetidas, né, no qual o mesmo participante ele passa por duas avaliações separadas pelo tempo. Ok? E essas variáveis, no geral, elas são variáveis nominais e categóricas, tá? No caso do teste McNemar simples, que a gente vai aplicar no vídeo de hoje aqui, né? Essas variáveis categóricas, elas precisam ter apenas dois níveis, ou seja, uma contingência 2 por 2 aqui. Se você tiver uma contingência acima de 2 por 2, aí você vai ter que utilizar outros testes ou correções específicas para poder rodar esse teste, tá? E não só isso também, como aqui no Jamove você não vai conseguir rodar essas correções e esses testes separados, ok? Muito provavelmente você vai precisar rodar esses testes no R, né, que é um software um pouquinho mais complexo, ok? Dito isso, então, né, vamos tentar aqui contextualizar a nossa base de dados para vocês entenderem como que a gente vai rodar esse teste, tá? Aqui eu tenho uma base de dados no qual eu tenho basicamente aqui 60 participantes, né, que são estudantes universitários do primeiro semestre do curso de psicologia, ok? E foi feita uma avaliação, né, no qual esses participantes passaram ali por algumas entrevistas, né, por algumas escalas psicométricas para poder avaliar o seu humor, né? Se esse humor ele era classificado como depressivo ou como não depressivo, ok? No caso, pessoas que estavam ali sem nenhum tipo de humor depressivo, ok? Não estou dizendo que esses estudantes estavam com depressão ou não, tá? Só que o humor deles estava depressivo ou não, tá? E aí, esses participantes, eles passaram por essa avaliação pré-teste, né? Que foi feita antes dele entrarem, né? E começarem a cursar a disciplina de estatística do primeiro período do curso de psicologia, ok? Esses participantes, então, eles fizeram essa avaliação e eles foram classificados entre depressivo e não depressivo. Depois que a disciplina finalizou, né? Ou seja, ao final do semestre, esses participantes, eles passaram por uma pós-avaliação, né? Um pós-teste, no qual foi novamente feitas entrevistas ali e também a aplicação dessas escalas para poder classificar os participantes entre depressivos e não depressivos, tá? Então, o objetivo desse estudo aqui hipotético que eu estou mostrando para vocês hoje é saber se o humor depressivo desses participantes foi alterado antes e depois, né? Entre o antes e o depois da disciplina de estatística no primeiro período de curso de psicologia, né? Será que eles se tornaram mais depressivos ou será que eles ficaram menos depressivos após a disciplina de estatística, tá? E aí, né, quem vai dar essa resposta para a gente do ponto de vista estatístico vai ser o teste McNemar, certo? Então vamos lá então, né, rodar esse teste aqui no Jamove, tá? Para rodar esse teste também é muito simples, a gente vai vir aqui na aba frequências e a gente vai vir aqui embaixo, ó, amostras emparelhadas teste de McNemar, ok? Quando a gente clica aqui, ele vai abrir as configurações do teste em si, tá? E a configurações, no geral, é bem simples, ok? Então, você vai colocar a sua variável, né? Geralmente, a variável antecessora aqui nas linhas e a sua variável de pós-avaliação nas colunas, tá? Você pode inverter isso? Pode, tá? Mas isso vai modificar a sua interpretação em relação ao teste, tá? Então, tome bastante cuidado e tenha bastante consciência aqui em relação a como que você vai configurar, né, aqui as suas variáveis, certo? Se você tiver um delineamento parecido com o meu aqui nesse exemplo, né? Tenta seguir essa ordem aqui que vai facilitar você de interpretar e reportar os seus resultados posteriormente, ok? Dito isso, então, né? A gente tem aqui, basicamente, um resultado muito semelhante em relação ao teste Q², né? Ou seja, é um teste muito parecido com o teste Q² em si. Inclusive, que utiliza aqui uma estatística Q², ok? Mas vocês vão ver que tem algumas coisinhas aqui que são mais específicas, tá?
Então, dito isso aqui, né, a gente vai ter uma tabela de contingência, tá? Essa tabela de contingência aqui, ele vai dizer pra gente quanto que os participantes eles mudaram entre uma avaliação e outra, certo? Então, aqui nas colunas, né, ou melhor aqui, nas linhas, a gente vai ter a classificação entre depressivo e não depressivo, e nas colunas a gente vai ter as classificações de depressivo e não depressivo no pós-teste, tá? O que significa isso aqui pra gente, ok? Que dos participantes que eram classificados como depressivos no pré-teste, 10 deles continuaram depressivos no pós-teste, ok? Entre os participantes que eram classificados como depressivos no pós-teste, apenas 2 deles deixaram de ser depressivos e passaram a ser classificados como não depressivos no pós-teste, ok? Aqui, em relação à linha de baixo, né, a gente tem os não depressivos, ok? Então, os não depressivos no pré-teste, né, e que se tornaram depressivos no pós-teste foram 22, ou seja, a gente teve um aumento do número de pessoas que passaram de não depressivo para depressivo no pós-teste, ok? Enquanto pessoas que não eram depressivos no pré-teste e continuaram não depressivos no pós-teste foram 26, ok? Então, a tabela de contingência ela demonstra para a gente em relação a essa transição, né? E o número de contagens aqui desses participantes que passaram de uma condição para outra aqui em relação às classificações das nossas variáveis, ok? Vocês podem aqui, né, para poder complementar essa tabela de contingência, adicionar as porcentagens, tá? Aqui é muito importante vocês tomarem cuidado, porque se vocês adicionarem a linha, né, você vai ter uma mudança em relação a como você vai interpretar, e se você adicionar em relação à coluna, e também vai ter uma mudança, ok? Se você seguiu esse mesmo procedimento que eu segui aqui, né, o que eu indico para vocês é vocês colocarem essas porcentagens aqui nas linhas, ok? Que vai fazer o sentido, vai fazer a seguinte forma de interpretação aqui para vocês, tá? Então, olhando na linha dos participantes que eram depressivos no pré-teste, ok? 83,3% desses participantes que eram depressivos, eles continuaram sendo depressivos, né? E o valor absoluto desses participantes eram 10 participantes. E entre os participantes que eram depressivos no pré-teste, né, 16,7% deixaram de ser depressivos, ou seja, passaram a ser não depressivos no pós-teste, ok? Ou seja, você segue a interpretação nessa direção, né, entre o pré e o pós-teste, tá? Se você mudou a orientação aqui, né, do pós-teste para colocar nas linhas e do pré-teste nas colunas, você poderia ter marcado a coluna aqui que você seguiria essa interpretação dessa forma, certo? Então, dito isso aqui, né, você tem basicamente essa forma de visualização dos dados aqui na tabela de contingência, tá? É um pouquinho confuso, mas olha com calma aí a sua tabela, né, de acordo com o seu delineamento, de acordo com as suas hipóteses, que vai fazer sentido, certo? Dito isso, então, né, eu quero saber agora, né, através do meu teste McNemar, né, se essa diferença aqui entre o pré e o pós-teste, ela foi significativa, ok? Então, a gente vai olhar aqui, ó, a estatística aqui quadrado, ok? O valor aqui, ele deu 16,7 em relação à estatística Q quadrado, que a gente já viu, né, nos vídeos anteriores do teste Q quadrado, que é um valor bastante alto, né? Os graus de liberdade foram igual a 1 aqui, e o p-valor aqui, ele foi menor do que 0,001, certo? Que é um valor que é abaixo de 0,05, ok? Então, seguindo a mesma interpretação em relação ao teste Q quadrado, né, a gente pode assumir aqui que existe uma diferença significativa entre os participantes do pré-teste para o pós-teste, em relação à classificação dos participantes do pré-teste para o pós-teste, no qual a gente consegue visualizar aqui, através da tabela de contingência, de que a gente teve 22 participantes que não eram depressivos e passaram a se tornar depressivos, ok? Enquanto aqui, na primeira linha aqui, a gente tinha 2 participantes que eram depressivos e apenas 2 participantes deixaram de não ser depressivos no pós-teste, ok? Seria mais ou menos essa direção, tá? Então, de certa forma, pra gente aqui, né, o que é mais importante pra gente poder olhar nessa tabela de contingência aqui, pra gente poder interpretar esse nível de significância aqui, é essa coluna aqui, né, em relação aos depressivos no pré-teste, que deixaram de ser depressivos no pós-teste, em relação aos participantes que eram não depressivos no pré-teste e se tornaram depressivos no pós-teste, tá? Isso aqui vai ser a forma da gente interpretar essa significância, ok? Então eu posso dizer que eu tive uma grande influência aqui de participantes que não eram depressivos e se tornaram depressivos no pós-teste. Interpretando em relação ao contexto do meu estudo, eu posso dizer que eu tive uma grande porcentagem de estudantes aqui, né, que depois que eles finalizaram a disciplina de estatística no curso de psicologia, eles ficaram com um humor mais depressivo, certo? Eles ficaram mais tristonhos ali, certo?
Dito isso, então, né, algumas considerações importantes aqui em relação ao teste, que basicamente aqui ele está rodado, né? Vocês vão tomar cuidado aqui em relação a essa interpretação do teste Q quadrado do teste McNemar, né? Se vocês tiverem amostras muito pequenas, tá? No meu caso aqui, eu tinha 60 participantes, tá? Que é uma amostra razoável, ok? Mas, se vocês tiverem participantes, uma amostra muito pequenininha ali, né? Muito provavelmente você vai precisar utilizar uma correção de Yates, ok? Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: diferente do teste Q quadrado, né, que a gente não tem necessariamente aqui uma indicação em relação aos valores esperados, os valores observados, né? O que eu recomendo para vocês é vocês rodarem aqui o teste de correção de Yates, né, que é uma correção de continuidade, né? E vocês compararem em relação ao valor de significância, tá? Se o valor de significância ele continuar significativo mesmo após a correção de Yates, né, significa que o tamanho da sua amostra está ok aqui em relação à sua hipótese, né? No sentido de que, mesmo você adotando um critério mais rigoroso aqui em relação aos seus dados, os seus dados continuaram sendo significativos. E vocês podem descrever isso brevemente ali em relação à interpretação dos seus dados, tá? Se o seu teste aqui ele deixar de ser significativo, você assume a interpretação aqui da correção de Yates, tá? Para quem não sabe o que é essa correção de Yates aqui, eu recomendo que vocês assistam um vídeo que eu fiz especificamente em relação ao teste Q quadrado com a correção de Yates, tá? Que lá eu explico exatamente como que funciona esse tipo de correção aqui, certo? Então, aqui, né, eu já recomendo que vocês marquem a correção e se a correção de Yates mostrar que o seu resultado ele deixa de ser significativo, né, vocês interpretem, né, e reportem o resultado aqui a partir da correção de Yates. Se vocês têm um teste que continua significativo, você só indica que, mesmo após a correção de Yates, o teste continua significativo, então o valor do Q quadrado ali ele é suficiente para vocês poderem interpretar. Perfeito? Tá? E por fim, né, uma forma da gente poder reportar aqui dentro do Jamove aqui em relação ao teste McNemar, né, é em relação às razões de chance, tá? Mas essas razões de chance aqui no teste McNemar, aqui no Jamove, né, ela é diferente do teste Q quadrado tradicional, ok? Porque ela é um logaritmo natural das razões de chance, ok? Então, né, isso aqui ele é uma forma de você tentar interpretar essas razões de chance aqui de uma forma mais facilitada aqui dentro das estatísticas do teste McNemar, tá? Mas, no geral, né, ela se assemelha um pouquinho em relação às razões de chances do teste Q quadrado, com algumas diferenças, ok? Então, se vocês quiserem saber quantas vezes, né, vocês têm mais chance de uma mudança entre uma variável e outra, né, eu recomendo que vocês marquem aqui, né, essa opção aqui em relação às razões de chances com logaritmo natural, ok? Que elas vão aparecer aqui embaixo, tá? O valor aqui da minha razão de chance, né, em logaritmo, foi de menos 2,40, tá? Aqui a gente tem um detalhe bastante importante, né? Eu vou deixar um textozinho aqui na tela explicando como vocês vão interpretar a direção aqui dos valores em relação a essas razões de chance, tá? Mas, né, seguindo a interpretação desse contexto desse teste aqui, o que a gente pode dizer é o seguinte, ok? Que quando as suas razões de chance elas forem igual a zero, né, ou muito próximas de zero, né, significa que você não tem uma diferença muito significativa em relação a sequência temporal das suas variáveis, né? No caso aqui do meu teste, né, significaria que eu não tenho uma diferença entre o pré e o pós-teste, ok? Se você tem valores que são abaixo de zero, né, significa que você tem, né, uma diferença que ela é significativa, né, ou melhor, você tem uma maior proporção, uma maior porcentagem ali, né, de expressão de uma variável em relação a outra, que pode indicar, por exemplo, que você teve um indicativo de que seus participantes eles pioraram entre o pré e o pós-teste, tá? Isso aqui, né, vai depender do seu delineamento, vai depender dos objetivos do seu estudo e das suas variáveis em si, tá? No contexto clínico aqui, né, eu estou dizendo que é o seguinte, que como o valor aqui ele foi negativo, né, existe uma chance muito grande, tá? Existe uma probabilidade maior aqui de que meus participantes eles se tornem depressivos no pós-teste comparado com o pré-teste, ok? Se o valor ele fosse positivo, né, seria uma interpretação ao contrário aqui nesse caso, tá? Significaria que eu teria maior probabilidade, maiores chances de que meus participantes se tornassem não depressivos após o meu pós-teste, após a minha intervenção, que no caso aqui foi a disciplina de estatística, tá? Então, o textozinho aqui ele vai ajudar vocês a interpretarem com base nos dados de vocês, mas o que eu recomendo, né, é que vocês consultem as referências que eu vou deixar na descrição do vídeo, que vai ajudar vocês a interpretarem um pouquinho em relação a essas razões de chance aqui, certo?
Um ponto interessante aqui é que a gente viu, né, que valores iguais a zero indicam não diferença entre a sequência temporal, valores acima de zero indicam uma diferença e valores abaixo de zero indicam uma outra diferença, tá? Mas, né, esse valor logaritmo natural aqui das razões de chance, ele é meio difícil de interpretar, né? Porque você não tem uma especificação em relação a essa magnitude aqui dessas diferenças, ok? Uma forma de vocês mudarem isso aqui, né, é vocês fazerem um cálculozinho, né, muito semelhante com o que eu ensinei vocês lá em relação ao teste Q quadrado, para vocês transformarem essa razão de chance em logaritmo aqui em uma razão de chance normal, né, sem estar em logaritmo, ok? Para fazer isso aqui, né, é um cálculo muito simples, nada muito complexo, mas eu recomendo que vocês façam isso aqui no Excel, ok? Que é o seguinte, eu vou aumentar aqui o tamanho da célula só para a gente poder visualizar isso aqui com mais facilidade, tá? O valor aqui da minha razão de chance que foi encontrado ali, né, foi o seguinte, né? A minha razão de chance do logaritmo natural, né? Vou colocar assim, ó, logaritmo natural das razões de chance, tá? Foi igual a menos 2... Opa, eu coloquei ponto aqui, né? Menos 2,40, ok? Então, se vocês olharem aqui na minha tabelinha, né? Vocês viram aqui que foi um valor de menos 2,40, certo? Para a gente poder transformar isso em razões de chance, que eu vou colocar aqui, ó, razões de chance. Meu teclado tá meio ruim, tá, gente? Razões de chance, você vai elevar esse valor aqui, Você não vai elevar, na verdade, você vai fazer esse valor aqui ser elevado ao exponencial, tá? Que é o seguinte, é só vocês usarem essa fórmula aqui, ó, exponencial, ok? E vocês vão selecionar o valor aqui das nossas razões de chance, tá? Esse valor aqui, né, ele vai representar os valores da chance, ok? Ou seja, de certa forma aqui, né, 0,09 significa que eu tenho 9% de chances de que os meus participantes, eles melhorem em relação ao pré para o pós-teste, tá? Ou seja, é mais fácil de interpretar do que esse 2,40 aqui, tá? Se vocês quiserem, né, uma interpretação ainda mais intuitiva, né? Vocês podem transformar essas razões de chance aqui, né? Fazendo o seguinte cálculo. Vocês vão subtrair esse valor aqui por 1, tá? Então, 1 dividido pelas razões de chance, ok? Que vai dar 11, ok? Esse valor aqui, ele vai indicar o seguinte, que eu tenho 11 vezes mais chances de que meus participantes se tornem depressivos entre o pré e o pós-teste depois de se cursarem a disciplina de estatística, ok? Então, né, essas transformações aqui, elas facilitam em relação a como que a gente pode interpretar aqui os valores aqui da razão de chance, tá? Então, se vocês quiserem, né, vocês podem reportar somente aqui a razão de chance do logaritmo, né, o que vai dificultar o seu leitor interpretar o resultado. Vocês podem colocar a razão de chance natural, né, que seria a razão de chance equivalente com o que a gente tem no teste Q quadrado, ou vocês podem colocar aqui a quantidade de vezes que essa razão de chance indica para a gente as chances, né, de você encontrar uma variável na sequência temporal ali dessas variáveis contínuas. Perfeito? Dito isso, então, né, para poder finalizar esse vídeo aqui, né, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue reportar esses resultados aqui em textinho para a gente poder colocar no nosso artigo, na nossa dissertação ou na nossa tese, tá? Então, né, o textinho aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Análise por meio do teste McNemar, conduzida para avaliar o humor depressivo de estudantes da disciplina de estatística antes do início do semestre e após o seu término, indicou uma mudança estatisticamente significativa no estado depressivo entre os membros pré e pós-avaliação, tá? Aqui a gente vai colocar o símbolo do teste Q quadrado, ok? Mas você vai indicar que esse teste Q quadrado aqui está sendo interpretado pelo teste McNemar, tá? Aqui, para vocês poderem indicar isso, vocês podem colocar o nome do teste, né? McNemar, subscrito aqui, ó, certo? Que vai ficar dessa seguinte forma aqui, ok? Então, vocês vão colocar o valor do teste Q quadrado McNemar, né? Os graus de liberdade entre parênteses, o tamanho da amostra também dentro desses parênteses e o valor da estatística aqui, que foi de 16,7, tá? Que é esse valor aqui, certo? E o p-valor que foi abaixo de 0,001, ok? A inspeção da tabela de contingência revelou uma assimetria pronunciada das transições individuais, caracterizadas pela predominância de mudanças no sentido de não depressivo para depressivo. Especificamente, entre os participantes não depressivos no momento pré,
45,8 participantes, né, que representa aqui 22 participantes, passaram a apresentar um quadro depressivo no pós-teste, enquanto apenas 16,7 participantes, que representa 2 participantes aqui, inicialmente depressivos, deixaram de apresentar depressão ao longo do período de avaliação. Essa assimetria nas células discordantes foi corroborada pela estatística exata das razões de chance, cujo logaritmo foi negativo e estatisticamente significativo, ok? Aqui, para poder reportar esse razão de chance no logaritmo aqui, vocês vão colocar esse símbolozinho aqui do ln, tá? Mais o OR, né, que significa odds ratio, ok? E o valor das suas razões de chance aqui, né? Seguido do nível de significância, certo? Que foi aqui um valor abaixo de 0,01. Certo? 0,001, ok? Refletindo a menor frequência relativa de transições no sentido de melhora em comparação às transições no sentido de piora, ok? Para fins de interpretação substantiva, esse valor foi convertido em odds ratio por meio da exponenciação do logaritmo natural, resultando em um odds ratio de 0,09, tá? Que foi essa primeira transformação que a gente utilizou aqui no Excel, ok? Voltando para cá, indicando que as chances de melhora foram aproximadamente 91% menores do que as chances de piora, tá? Ou 9% as chances de melhora, tá? Os participantes tinham apenas 9% de chances de melhorar no pós-teste, ou 91% de piorar no pós-teste, tá? De forma equivalente, os participantes inicialmente não depressivos apresentaram cerca de 11 vezes mais chances de se tornarem depressivos ao final do semestre, tá? E aqui eu coloco a formulazinha da conversão do meu odds ratio, né? No qual eu subtraí por 1 aqui, que deu um valor de 11, ok? Aqui, né, como eu rodei aqui o teste de correção de Yates, né, eu poderia até colocar uma frasinha no final indicando o seguinte, tá? Esses valores permaneceram significativos mesmo após a correção de Yates, tá? E aqui vocês podem colocar, ó, um p-valor, que foi o valor do p-valor do Yates aqui, né? Que foi um valor menor do que 0,01, certo? Dito isso aqui, então, gente, vocês têm aqui basicamente o teste McNemar rodado, tá? Se vocês não quiserem apresentar essa tabela de contingência aqui, ou vocês quiserem apresentar um gráfico, tá? Eu recomendo que vocês façam isso no Excel, mas se vocês quiserem reportar esse gráfico aqui no Gmove, ou melhor, plotar esse gráfico aqui no Gmove, vocês podem fazer o seguinte caminho, tá? Vocês vêm aqui em exploração, estatística descritiva, ok? Aqui em estatística descritiva, vocês vão colocar suas duas variáveis aqui, né? Em relação a essa estatística, e vocês vão pedir aqui, ó, tabelas de frequências, tá? Aqui em relação às estatísticas, como a gente está falando em relação a variáveis que são nominais aqui, eu não vou pedir nenhuma dessas estatísticas aqui, tá? Porque não faz sentido, certo? Então eu vou ocultar todas essas opções aqui. E aqui embaixo eu vou pedir aqui, ó, um gráfico de caixas, tá? Que você vai ter basicamente... Opa, desculpa, tá? No pós-teste aqui você vai colocar aqui, ó, no separar por, né? Que vai fazer mais sentido. Pronto. Agora sim, tá? Desculpa, tá, gente? Eu coloquei os dois aqui nas variáveis, mas você vai colocar uma variável aqui, né, nas variáveis em si, e depois você vai colocar a segunda variável no separar por, né, que vai formar esse gráficozinho aqui pra gente, ok? Quando você seleciona o gráfico de barras, você tem esse gráficozinho aqui sendo plotado, ok? Então ele indica aqui pra gente o seguinte, ó. Entre os participantes aqui no pré, que eram depressivos, né, e continuaram depressivos no pós-teste, que é a legenda aqui, né, que é a barrinha vermelha aqui, foram 10 participantes, tá? Que é o mesmo valor que eu tenho aqui na tabela de contingência. Então, participantes que eram depressivos no pré-teste e continuaram depressivos no pós-teste foram igual a 10, que representa 83,3%, ok? Dos participantes que eram depressivos no pré-teste e passaram a não ser depressivos no pós-teste, que é a barrinha azul aqui, né? Eu tive apenas 2 participantes, tá? Então vocês conseguem ver aqui, tá? Entre os participantes que eram não depressivos no pré-teste e se tornaram depressivos no pós-teste, eu tive aqui 22 participantes, ok? Enquanto os participantes que não eram depressivos no pré-teste e continuaram não depressivos no pós-teste, eu tive um número aqui aproximadamente de 26 participantes, tá? Que é esse valorzinho aqui, ó. Na verdade não foi 20, 26 participantes, representando 54,2% dos participantes não depressivos no pré-teste, certo? Dito isso, então, eu acho que está completo aqui em relação ao teste McNemar, tá? Por fim, para poder finalizar esse vídeo aqui, só mais uma consideração, ok? Os meus planos inicialmente aqui nessa playlist era apresentar tanto o teste McNemar, como também um teste chamado de Cake de Cochran, tá?
Q de Cochran, tá? Pronunciazinha minha difícil aqui também, ok? Esse teste Q de Cochran, ele é utilizado quando a gente tem contingências que são acima de contingências 2x2, né? Ou melhor, quando a gente tem, na verdade, 3 variáveis temporais que a gente quer avaliar, tá? Poderia ser o seguinte caso, ok? Eu tenho uma avaliação aqui de pré, que acontece antes do semestre acontecer, né? Eu tenho uma avaliação aqui de pós, que aconteceu depois que o semestre aconteceu, tá? Mas eu queria saber se, de fato, essa mudança de humor foi derivada em relação ao semestre em si, tá? Então, eu poderia fazer uma terceira análise, né? Que seria uma análise que a gente chama de análise pós-hoc, tá? Que seria realizada alguns meses após a finalização do semestre de estatística, tá? Então, depois de uns 2 meses ali, os participantes eles voltam e fazem uma avaliação para saber se os participantes eles continuam depressivos ou não depressivos, ok? Então, eu teria aqui, na verdade, 3 variáveis categóricas nominais, né? De 2 níveis para poder avaliar os participantes em relação a depressivos e não depressivos. E eu poderia querer avaliar se nesses 3 tempos, né, houve diferenças estatisticamente significativas ali em relação a essa classificação, tá? Para poder fazer esse cálculo, né, a gente teria que utilizar um outro teste, que seria esse teste Q de Cochran, tá? Porém, infelizmente, esse teste ele não está disponível aqui no Gmood, ok? Se eu não me engano, ele não está disponível também no JASP, tá? Mas ele está disponível no SPSS, ok? Meus objetivos nesse primeiro momento não é fazer, né, uns vídeos ensinando vocês a poderem rodar esses testes no SPSS, mas tem vários vídeos aqui no YouTube, né, que explicam vocês como vocês podem rodar esse teste Q de Cochran, tá? Então eu vou colocar aqui alguns links na descrição do vídeo, para caso você queira fazer uma avaliação temporal, onde vocês têm aqui 3 variáveis temporais, tá? Se eu não me engano, o Q de Cochran ele pode ser utilizado inclusive para quando vocês têm mais de 3 variáveis temporais, tá? Mas também vou deixar um textozinho aqui na descrição para vocês poderem saber, né, quando vocês vão utilizar o teste Q de Cochran ou não, ok? Dito isso, então, vou finalizando aqui, né, o teste McNemar, né? Esse teste aqui, basicamente, encerra, né, esse módulo daqui do Gmood em relação a testes de associação, né, Q quadrado, né, que a gente tem. Então, a gente falou sobre o teste Q quadrado, a gente falou sobre o teste Q quadrado com correção de continuidade, a gente falou sobre o teste exato de Fisher, né, que acontece quando a gente tem violação do teste Q quadrado, e agora a gente finalizou aqui com o teste McNemar, que ele é indicado para quando a gente tem medidas repetidas, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai começar a falar em relação a outros testes estatísticos aqui dentro do Gmood, ok? Então, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua visualização, né, por você ter ficado no vídeo até o final, tá? Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse vídeo aqui, vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar responder, tá? Então, muito obrigado, valeu, falou e até mais!